Mais um resumo do Kuroyo Medaka, da mina safada que tenta capturar o coração dele, fazendo ele se apaixonar a todo custo e até faz algumas loucuras. No vídeo anterior, falando do resumo do episódio 2, ela até que não fez tantas loucuras assim, não teve tantas cenas bem chamativas. Porém, nesse episódio, voltou com cenas bem pouco safadas por parte dela. Ainda mais agora, tendo uma aliada pra ajudar ela com o Medaka. Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo, que tá bem divertido e interessante. Bom, sem comentários com essas cenas, logo nos primeiros segundos do episódio, eles reutilizaram de novo. Todos estavam se preparando para o festival cultural, menos um aluno, um cara que só tava comendo e não tava ajudando nada na turma. Haruno e a Nuna estavam conversando com mais frequência, quando de repente, percebendo que a Mona olha pro lado, observando o Medaka, ela fala, deixando a garota bem envergonhada, tentando se explicar que não era nada do que ela estava pensando, é um mal entendido. Haruno saindo de lá, a Mona fica muito brava, achando isso um saco, pensando que a garota tá se confundindo. Não é que ela tenha uma queda por ele, mas sim, é porque ela não tá conseguindo e tá sendo muito difícil fazer o Medaka se apaixonar por ela. As duas estavam no clube de teatro e estavam vendo algumas roupas, já que a sua irmã mais velha da Haruno emprestou para elas algumas roupas para o festival cultural. Como a Haruno não conseguiu convencer a Mona a experimentar essas roupas, ela tocou no assunto e perguntou se ela tinha ouvido falar sobre uma história, sobre a passagem do destino, também conhecido como a ponte do amor. Mona fica sem entender e, percebendo isso, a garota mostra uma passagem da escola, que durante anos ela fala que se ficar com mãos dadas com a sua paixão durante o festival cultural, os dois vão ficar sempre apaixonados. Isso dá novos relacionamentos no início do ano, e a Haruno reza para que isso aconteça com a Mona também, junto com o Medaka. A garota tenta esclarecer esse mal entendido, tentando se explicar para Haruno, mas nesse exato momento chega uma mina interrompendo a conversa das duas, chamando ela para ir resolver algumas coisas. A Mona fica com raiva e fala, ela pensa, enquanto olhava para as roupas, como ela poderia esclarecer esse mal entendido, e a resposta era única: fazer o Medaka se apaixonar logo por ela. E no festival cultural seria a hora perfeita para isso. E com isso, experimentou várias roupas, como a de empregada, policial e mordomo. E por último, escolheu uma roupa de coelha para fazer com que disparasse o seu coração, a do Medaka. Mas mesmo ela escolhendo essa roupa indecente, até ela mesma fica com vergonha, pensando que deveria mudar de roupa. Porém, o Medaka, justamente nessa hora, uma bela hora, um momento perfeito, abre a porta e vê ela vestida de coelha, perguntando, por que você tá vestida assim? Ela responde que estava experimentando parte da sua função. Medaka fala que vai embora logo e só veio entregar algumas papeladas a pedido da professora, se perguntando, Haruno quase ia chegar no local, e se ela chegasse, com certeza, ela ia ficar surpresa com o que a Mona estava vestida e com certeza falaria um monte pra ela, dizendo que ela tá claramente apaixonada pelo Medaka. Então, para não acontecer isso, ela pega sua mão e puxa para uma direção, ficando escondidos sem que a Haruno percebesse quando chegasse. A garota chega no local e só vê bagunças na sala e não sabia onde que a sua colega de classe estava. Mona, sem querer, toca no Medaka e os dois ficam envergonhados. Medaka quase estava infartando ali, já que os melões dela estavam tocando no seu corpo, dando momentos valiosos de graça como sempre. A Mona é muito fácil. A colega chega de novo para chamar a Haruno. E com isso, os dois se safaram dessa. Ficando mais calmos, a Mona pensa,
e teve o melhor desempenho até agora, não é mesmo? Já que ela estava agarrada com o Medaka minutos atrás quando estava escondida. E olha pra cara do Medaka, dizendo que com certeza o seu coração estava a milhão. Mas não, ele estava de boa e até mesmo suspira na frente dela. Mona fica chocada, olha no espelho, pensando em como ela estava vestida. E é claro, ela estava se mostrando demais. E fica pra baixo e até mesmo fala em voz alta sem querer. Ficando surpresa com o que ela disse na frente do Medaka, pediu pra ele esquecer essa fala dela. Porém, quando ele vira a sua cara pro lado, diz que ela tá fofa, mas estava se mostrando muita pele. Saindo de lá, a Mona fica corada, gritando. E no dia seguinte, a Mona tá toda satisfeita, falando que ouviu claramente que o Medaka falou que ela é fofa e pensa... E resolve então dar bom dia pra ele calorosamente, esperando que ele desse o bom dia pra ela também da mesma forma. E ele dá de volta, mas não como ela esperava, mas sim mais frio do que o normal. E ela fica sem entender e pergunta... Era o dia do festival, todos estavam trabalhando duro e até tava a mina que gostava do Medaka, visitando o trabalho deles. Porém, para a infelicidade dela, o garoto não ia aparecer, já que estava na cozinha, trabalhando. Estava no horário da pausa de certos alunos. A Mona e o Medaka também podiam descansar agora. Então, ela resolve chamá-lo para descansarem juntos. Medaka recusa na hora, dizendo que não precisava, mas pelo menos você deveria almoçar. Com certeza deve estar com fome, ela diz. Medaka, preparado para esse momento, come a comida que estava do seu lado. Na verdade, era do cliente. Mona pensa consigo mesma que ele tá a rejeitando mais do que antes. E pior ainda, ele não tá mais olhando para ela desde aquele dia. Ela acha que ele tá envergonhado com o que disse no dia anterior e tenta conferir. Mas de qualquer forma, ela diz que vai fazer de tudo, já que hoje era o dia. Em seguida, coloca a orelhinha no Medaka e a Haruno chega bem na hora, pedindo para ele se caso queira trabalhar e junto com a Mona anunciar o seu café, dando uma bela assistência, desejando boa sorte para sua amiga. Coitado do Medaka, que vergonha que ele tem que passar com essa orelha caminhando no corredor enquanto todo mundo vê ele. Durante o caminho, os dois encontram uma casa assombrada de uma classe. Mona tava querendo passar logo porque ela não é muito boa com esse tipo de coisa. Mas o Medaka tava bem focado e com vontade de ir nessa casa assombrada. Vendo que ele tava tão interessado, resolve entrar, convidando ele em seguida, pensando que seria apenas feita por alunos, então não seria nada assustador. Porém, ela se ferrou, porque ela tava gritando de medo, mas não querendo admitir na frente do Medaka, ela finge que tava tudo bem e não aconteceu nada demais. Ela não tava conseguindo nem se acalmar direito, mas o Medaka tava tão empolgado, impressionado com a obra de arte, se pergunta quem que fez aquela casa assombrada maravilhosa. E ele tava mais falante do que normal, hein? Bem incomum da parte dele. Isso mostra que ele tava bem empolgado mesmo. E do nada, a saia da Mona fica presa e nem consegue tirar de lá. É claro, ela só usa uma mão só, com certeza não iria conseguir tirar de jeito nenhum. Ela pede pra ele esperar, mas o Medaka tava tão focado que nem sequer escutava o chamado dela. Por conta disso, ela teve que segurar a sua camisa, para assim ele perceber a sua presença. E quando vira o seu rosto, ele viu aquela parte lá. E os dois ficam bem envergonhados. Depois a mina corre, desesperada, e sai da casa assombrada. E olha que ela ainda estava presa, a sua saia naquele negócio do túmulo, sei lá o que. Já que não estava dando certo seguir que o Medaka queria,
fazer. Agora, ela vai no seu próprio ritmo. Agora o Medaka teria que acompanhá-la o que ela queria fazer. Então, primeiro, resolve comprar um crepes. Enquanto ela comia a sua sobremesa, Medaka avisa pra ela que tem um creme no seu rosto. Ela, nesse instante, provoca o garoto, pedindo pra ele mesmo tirar pra ela. Porém, nesse momento, o pássaro chega e pega o seu crepes. Eu achando que o Medaka ia dar pra ela a sua sobremesa por pena. Que nada, ele não fez nada disso. Ele apenas come sozinho a sua sobremesa, achando uma delícia. No próximo evento, era a hora do concerto. Todos estavam se divertindo. Medaka vai mais pro lado, sem que a Mona percebesse. Como ela não estava vendo, pede pro cara ao seu lado levantá-la. E ela achou que era o Medaka que estava ao seu lado. E o Medaka só curtindo o som, encantado com o show. Próxima coisa que os dois iriam fazer é a arte de balão. Ela fazendo gracinha com o balão, faz lá um beijo nele com o balão que ela tinha feito. Mas falha ao tentar desenhar os olhos e boca no seu balão e estoura na sua cara. Ela fica pra baixo e desesperada, se perguntando... E olha pro relógio que estava ali na sua frente e faltava apenas 1 hora para terminar o festival já. Seguindo um pouco mais à frente, olha para os casais reunidos naquele local e se lembra do que a Haruno tinha falado. Essa era a famosa ponte do amor. Enquanto isso, na cozinha da classe dos dois tá um desastre. A Haruno estava desfocada, pensando se a Mona estava indo bem com o Medaka e o Quatro Olhos, nem ele também conseguia fazer direito a comida, pedindo para chamar logo o Medaka para fazer no seu lugar. Para a tristeza da mina, que estava esperando até agora o Medaka, ela resolve se levantar já que estava na hora de ir pro seu clube. E a garota estava triste por não ter a possibilidade de ver o seu amado. Terminando assim o 3º episódio de Kuroe wa Medaka, terminando de uma forma bem fraca, mas já deu pra perceber, né? A Mona, ela tá tão desesperada, faltando 1 hora pra terminar o festival, que ela vai fazer uma loucura com certeza. Já tô até prevendo, ela vai pegar a mão do Medaka e ficar ali no ponte famosa, a ponte do amor. Enfim, esse foi o 3º episódio, muito divertido naquela parte, quando o Medaka pega ela, vestida de coelhinha. Muita loucura esse anime. Fico por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.